Vera Barroso, que engenhoca é essa? Esse é o telégrafo com fio da época do Rondon. Era assim que era. Isso, tá vendo? Tinha essa fitinha aí, que tem traço, ponto, era isso. Ele abria as estradas, erguia os postes, esticava os fios e passava nesses postos telegráficos, tipo assim, esse que a gente está aqui. Hoje em dia não, hoje em dia é esse daqui. É o mesmo sistema do código Morse, mas é sem fio. Esse é sem fio, é. Vou bater atenção. Vai. Não, A. Ah. Que tal? O Rondon é considerado o patrono das comunicações, mas o que mais realmente me impressiona é a defesa intransigente dele dos índios, né? Quer dizer, isso numa época em que a defesa do índio não é tão forte como é hoje. A frase dele, que ele dizia que morrer se preciso for, matar nunca, é uma frase que mostra essa defesa dos povos indígenas. Considerando, sobretudo, que vinha de um militar. De um militar. E é interessante porque nos Estados Unidos, onde os militares se empenharam muito na matança de índio, atribui-se ao general Cust, um desses matadores, a frase índio bom é índio morto. Que depois foi aproveitada aqui para outros fins. Mas é engraçado a posição do militar americano e a posição do militar brasileiro. Viva o Rondon! Viva o Rondon! Professor, não existe uma contradição quando o Rondon quer proteger os índios e avança com a civilização, empurrando eles? Existe. Quer dizer, hoje é possível, a gente observa, como eu falei numa outra pergunta que você me fez, eu falei de um panorama de propostas indigenistas que tinha. Então, eu acho que o Rondon ele tinha um projeto. Eu acredito no discurso honesto dele, de que ele estava fazendo a proteção no sentido de colocar uma ordem, já vem a história até do positivista da ordem e progresso, de colocar uma ordem nessa. Então, hoje é possível a gente ver essas contradições, porque ele faz um discurso o tempo todo que está protegendo, né? Ele vai dizer, por exemplo, quando ele fala a crítica à igreja, é que a igreja não respeitava a língua, não respeitava a cultura. E ele próprio vai dizer que deveria fazer construções, que as casas deveriam ter divisões, as malocas, as casas dos índios, etc., né, que viviam em promiscuidade com a sociedade nacional. Não? E tem essas contradições mesmo. Existem algumas críticas atuais ao Rondon. Por exemplo, dizem que o Rondon vestia o índio. Mas repare, os soldados dele ficavam 6 meses, 1 ano no meio da selva. De repente se deparavam com um monte de índias nuas. E aí? Então, essa atitude do Rondon era uma atitude de proteção, porque qualquer atitude, qualquer abuso, entre aspas, de um soldado em relação ao índio, deflagrava um movimento, uma guerra entre eles. Então, era uma forma de manter essa integridade. Agora, por exemplo, quando os índios trabalhavam junto com as tropas de Rondon para a implantação de postes, para esticando os fios telegráficos, o Rondon fazia questão de não deixar haver uma mistura, porque ele sabia que se os soldados entrassem no acampamento do indígena, haveria problema. E isso era uma forma dele manter a integridade. Qual é o principal inimigo do índio hoje? Acho que o principal inimigo do índio hoje é a não garantia da proteção territorial. Acho que são as formas de não garantia do território, das terras indígenas, são as mais diversas, né? Então, tem frentes, as frentes econômicas, voluntárias que vêm aqui, a grilagem de terra, os garimpos, os madeireiros, e acho que isso traz um dano enorme. Então, eu acho que esse é um principal problema.
E nós tivemos povos que perderam seus territórios, povos até que foram extintos, né? Mas veio um processo de garantia dos territórios indígenas. Nós temos hoje 13% do território nacional como território indígena, terras indígenas. E temos, apesar disso, nós temos situações muito dramáticas. Que aqui, próximo de onde a gente estava, aqui próximo de Vilhena, que é a questão dos índios Aconsu e Canê, que foram, inclusive, tema do filme do Ivan Sancarelli, que é um povo que foi exterminado, quer dizer, é um processo, mas a gente acredita pelos registros que a gente tem da década de 80, 85, quando nós temos informações deles, e depois hoje eles são, de uma etnia, são apenas 3 pessoas e da outra são 5 pessoas. Calma, amigo. Bravo não. Aí, ô. Pouco clique. Não aponta a pele pra ele. Você tá apontando a pele na cara dele. Aham. Lá, longe. Aqui. Bravo não. Ah, você tá chamando a gente. Pode levar? Não, isso a gente tem. Tá ligando aí, pô. Aqui. Ai, bom, Lá. Aqui. Lá. Esse. Aqui. Aqui anda. Aqui. Você lá. Primeiro, muito aqui. Lá. Aí, aqui, olha. Se o Rondon surgisse hoje e olhasse esse quadro da política brasileira em relação aos índios, você acha que ele ficaria contente? Enfim, eu queria que você fizesse um de lá para cá, ou seja, do começo do trabalho do Rondon para hoje, quer dizer, é uma história de grandes avanços ou de médios avanços, enfim, qual é hoje o Olha, balanço? eu acho que o legado rondoniano é o melhor possível que há no Brasil. O que nós temos é 225 povos, alguns foram extintos nesse tempo do Rondon, outros começaram a recuperar sua população, são 225 povos brasileiros. Eles detêm, reconhecido pelo Estado brasileiro, 13% do território nacional. Isso significa 22% da Amazônia. Se você pensar na Amazônia sendo metade do Brasil, 22% dela já está garantida como terra indígena, protegida, sem fazendeiros, sem madeireiros, né? Com uma proteção extraordinária. Nós temos um crescimento demográfico, os índios que vinham perdendo população desde 1500, a partir de 1955, 1960, começaram a crescer. E hoje os índios são 500 mil, quando eram 150, 120 mil, né, no fim da vida de Rondon. Então houve um crescimento, isso é uma glória nacional. Não é? É uma glória o Brasil ter demarcado essas terras indígenas. É uma glória os índios estarem entrando em faculdade. Tem 4 mil índios brasileiros em faculdade e, ao mesmo tempo, estarem comendo, participando da sua vida, andando nus, como no Parque do Xingu, caçando e pescando, como dizia o Marx, e filosofando à noite. Então, eu acho que isso é a glória brasileira. Que bom. Se existe uma glória brasileira, é
ter incorporado os índios, deixando-os estar como estão, como eles querem ser. Índios com culturas próprias, com a diversidade e, ao mesmo tempo, sendo brasileiros. E o Brasil sendo essa grande cultura mãe que acata a todos, recebe a todos e incorpora eles como pessoas íntegras, como culturas íntegras, únicas dentro dessa grande cultura nacional.